se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Boa noite, meu amigo, meu caro irmão, homem do caminho. Que bênção estarmos mais uma vez neste programa de todas as segundas-feiras, o programa Homens do Caminho, da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Louvo a Deus mais uma vez por essa maravilhosa e grande oportunidade nos dada por Deus para estarmos aqui no YouTube, e estamos aqui para agradecer e louvar e aprender das coisas de Deus. Agradeço a sua assistência, sempre o seu apoio, e quero hoje trazer uma palavra bem legal que eu sei que você vai gostar. É uma palavra de vitória para o nosso coração, graças a Deus. No meio de um mundo tão complicado que nós vivemos, é sempre muito bom ouvir sobre a vitória de Deus sobre a nossa vida. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir a você, meu caro amigo, que você faça algumas coisas. Primeiramente, se você possa curtir o nosso programa. Tem aí um sinalzinho de positivo aí. Você pode colocar o dedinho ali, curte o programa. Isso vai nos ajudar bastante. A plataforma vai tornar o nosso vídeo relevante. Também que você se inscreva no canal, peça as notificações. É muito fácil, a palavrinha inscrever-se ali, peça as notificações. Também que você compartilhe, você envie este vídeo para muitas pessoas. Envie para quantas pessoas você desejar. E também, se você deseja falar comigo, você vai encontrar ali embaixo uma palavra mais, clicando nela ali, você vai abrir um link, e esse link você será direcionado para falar comigo no WhatsApp. Estou à disposição para qualquer situação, oração, para uma conversa, a gente está aberto. Então, todos muito bem-vindos, especialmente você, meu amigo, que é a primeira vez que está nos assistindo. Quero agradecer a presença e a assistência de cada um de vocês. Eu sei que este vídeo tem chegado a muitos lugares e até peço para você que deixe nos comentários aí, coloque aí embaixo aí, coloque o seu comentário de onde você está nos assistindo, que cidade você mora, que lugar que você mora e quais são suas impressões sobre o nosso programa, tá bom? Beleza? Vamos lá então. O tema para o nosso programa de hoje, nosso tema da nossa mensagem de hoje é: em Deus faremos proezas. Eu tenho 2 versículos bíblicos que falam da mesma maneira. O Salmo de Davi e os 2 salmos se encontram primeiro em Salmo 108, versículo 13, ele diz assim: em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos adversários. E depois no Salmo 60, versículo 12, ele diz a mesma coisa com outras palavras, ele diz assim: em Deus faremos proezas, porque ele é que pisará os nossos inimigos. Que texto poderoso! E eu quero assim começar esta mensagem de hoje, meu amigo, perguntando a você o que é que te vem à sua cabeça, o que vem à sua mente quando você ouve um texto ou 2 textos como esse? O que você ficou pensando agora? Né? Puxa, o salmista Davi tinha tantos problemas, esse homem teve tantas lutas. Se você pegar o histórico dele, o currículo dele, se você pegar a trajetória desse homem, você vai ver o quanto de problema ele teve. Muitos, não foram poucos. E assim parece que era um seguido do outro, né? Problemas dificílimos, tanto como um pastorzinho de ovelhas, depois como aquele que matou o gigante, matou um urso, matou um leão, aquele que foi colocado como rei, aquele que foi perseguido por Saul, enfim, que lutou diversas guerras, aquele inclusive que pecou contra Deus, e pecou feio, e Deus teve que restaurá-lo, e ele foi restaurado diante do Senhor.
E ele vem e escreve algo dessa maneira, inspirado pelo Espírito de Deus. O que é que te vem à sua mente? Pois bem, meus irmãos, o salmista aqui ele está afirmando, ele faz uma afirmação que o Senhor, que no Senhor nós faremos proezas em nossas lutas contra os nossos inimigos. Ele fala dele, mas ele transmite esta mensagem àqueles, aos seus ouvintes, aos seus leitores. Ele fala que nós faremos proezas em nossas lutas contra os nossos inimigos. Nos dois textos ele confirma que o Senhor calcará e pisará aos pés. Pisará, ou seja, Deus esmagará os nossos inimigos. Olha que coisa tremenda. Ele calca aos pés dos nossos inimigos, ou ele faz ele cair, né? Ele faz com que o inimigo caia, depois ele vem e pisa em cima dos nossos inimigos. E aqui eu não estou falando de inimigo pessoas, gente. Nós não lutamos contra a carne e o sangue, como diz Paulo. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o ser humano. Nossa luta é contra Satanás, contra os seus demônios, contra hostes espirituais da maldade. Esses são os nossos inimigos. E infelizmente Satanás usa pessoas para nos atormentar. E é onde nós devemos ter misericórdia. Mas os nossos inimigos, os inimigos verdadeiros espirituais, a palavra do Senhor diz que ele tirará deles a estrutura de sustentação. Olha que interessante. O salmista, então, ele está confirmando uma vitória plena que nós já temos no Senhor. Nós já temos esta vitória antes mesmo desta luta, ou desta batalha começar. Porque ele fala, em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Porque ele mesmo calcará, ele ainda não calcou os pés, mas ele calcará os pés dos nossos inimigos. Ele pisará, ele esmagará os nossos inimigos. Então, antes que essa luta comece, nós já temos a certeza da vitória. Deus os colocará no chão, destruindo a base do nosso adversário, do nosso inimigo. Ou seja, a sua base, os seus pés, ele calcará os pés dos nossos inimigos. Então, os nossos inimigos, eles não encontrarão, Satanás não encontrarão base de sustentação para nos destruir. Mas mesmo assim, ele nos atacará. É impressionante isso. Também esse texto, meus irmãos, traz e nos faz pensar sobre uma grande dificuldade que nós temos. E essa grande dificuldade somos nós mesmos. Sabe por quê? Isso acontece, meu querido amigo, meu irmão, isso acontece quando nós temos em mente e temos no coração que essas lutas nós devemos lutar com as nossas forças, apenas com as nossas forças. Apenas com as nossas armas, com as nossas estratégias, com as nossas habilidades, com o nosso conhecimento. E é claro que nós podemos lançar mão dessas coisas, podemos lançar mão dos nossos recursos, pois muitos dos nossos recursos foram dons que Deus colocou em nós, habilidades que Deus colocou em nós. Nós podemos lançar mão desses recursos, sim, da nossa inteligência, da nossa capacidade, mas a nossa capacidade, a nossa inteligência e conhecimento são muito limitados, perto daquilo que Satanás tem de conhecimento, pois ele é um ser espiritual, está em conhecimento, em estratégias de guerra, ele está acima de nós, mas não está acima do Senhor. Por isso o salmista diz, em Deus faremos proezas. Então nós devemos o quê, então? Nós devemos nos dispor diante de Deus, nós devemos dispor toda a nossa habilidade, o nosso conhecimento, os nossos recursos, dispô-los ao controle e à direção de Deus para podermos então entrarmos nessa guerra. Afinal de contas, meu irmão, é Ele, é o Senhor que nos dará a grande vitória.
É impressionante nós pensarmos nisso, porque todas as vezes que você entrar numa guerra espiritual apenas com as suas forças, você já está fadado à derrota. E aí muita gente se frustra com isso. Mas quando nós colocamos diante de Deus com fé, com alegria, com amor, crendo que Deus está acima de todas as coisas, então nós começamos a compreender o que Deus quer fazer através de nós. E Ele nos usará para isso. E eu queria que você notasse alguns versículos importantes que eu anotei aqui. E eu quero que você medite sobre isso. O primeiro deles está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Olha, esse versículo é muito interessante. É muito bom. Ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, quando nós entramos num embate, numa batalha contra o inimigo, nós precisamos ter fé que Deus está conosco. E esta fé é o nosso fundamento, é o nosso firme fundamento de que aquilo que eu espero vai acontecer. E ela é a prova das coisas que eu ainda não estou vendo, mas Deus já nos prometeu tal vitória. Também nos fala aqui em Hebreus, mesma carta aos Hebreus, sobre a galeria dos homens da fé. Também se encontra em Hebreus 11, e a partir do versículo 32 ele diz assim: e que mais direi? Falar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Olha que tremendo. Perceba, meu irmão, a expressão que eu falei aqui, que eu li aqui agora há pouco, no meio desse texto bíblico, diz: da fraqueza tiraram forças. Grife isso na sua Bíblia. Da fraqueza tiraram forças. Certo dia um pregador, eu ouvi nesta mensagem, um pregador na sua mensagem disse a seguinte frase, abre aspas: não é Daniel que devia temer os leões, mas sim os leões temerem os Daniéis. Olha que coisa interessante, fecha aspas. Pois bem, meus irmãos, sem Deus nós não somos nada, porque a nossa força vem dele, e essa maravilhosa força no Senhor nos faz vencer qualquer batalha. Veja então a palavra do profeta Joel no capítulo 3, do versículo 9 a 11. Diz assim: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas, lanças das vossas foices, e diga o fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos, vinde todos os gentios em redor e congregai-vos, ó Senhor, faz descer ali os teus fortes. E esta palavra é tão tremenda, tão maravilhosa, meus irmãos, que o Senhor nos faz compreender e entender que quando estamos nele, nós não precisamos temer absolutamente nada. E eu queria deixar esta palavra, esta mensagem simples e rápida, mas muito objetiva, para que nós possamos meditar nela esta semana. E lhe fazer duas perguntas, para você pensar aí aí com seus botões aí nesta semana. Onde e como você tem perdido as suas batalhas? Onde e como, de que maneira você tem perdido suas batalhas? Responda isso para você mesmo. Outra pergunta: como você pode hoje retomar em Deus uma vida de vitórias?
Essas duas perguntas eu quero deixar para você. Onde e como você tem perdido suas batalhas? E a segunda pergunta, como você pode hoje retomar em Deus uma vida de vitórias? Eu gostaria que você respondesse para si mesmo estas duas perguntas e que nós possamos ser vitoriosos no Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir um belo louvor agora, falando sobre a vitória do Senhor nas nossas vidas. Ouça e nós já voltamos para encerrarmos este programa. Deus te abençoe. Eu tenho em mim um canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história, que ao mundo em trevas trouxe a luz. Eu tenho em mim um canto de esperança, que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança, na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Eu tenho em mim um canto de esperança, que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança, na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor. Muito bem, meu querido amigo, estamos de volta agora para nós encerrarmos este tempo, este programa, orarmos ao nosso Deus e então começarmos a nossa semana. E será uma semana abençoada e uma semana de grandes vitórias, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, eu quero te agradecer por este programa de hoje, dos Homens do Caminho. Quero te louvar e pedir que o Senhor abençoe este homem que está nos assistindo. Que ele, Senhor Deus, mesmo se sentindo fraco, mesmo se sentindo débil, mesmo se sentindo, ó Deus,
empobrecido, Senhor Deus, nas suas forças, por conta de tantas lutas e tantas dificuldades, que o Senhor hoje possa fazer renascer no seu coração um espírito forte, mais baseado e firmado no grande fundamento da nossa vida, que é Jesus Cristo. E eu te peço isso por este homem, peço pela sua família, peço a Deus por todos aqueles que estão nos assistindo agora e que haverão ainda de nos assistir. Que o Senhor abençoe e que o Senhor nos dê esta semana uma experiência tremenda de vitória no Senhor. Eu te peço isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido amigo, que bom poder ministrar a palavra de Deus. Eu conto com você para você compartilhar esse vídeo. Eu conto com você para que você deixe o seu joinha e que você se inscreva no canal e comente aí agora o que você achou dessa nossa mensagem de hoje. Que Deus abençoe o seu coração, que você tenha uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Eu amo você em Cristo, mas Deus te ama muito mais do que eu. Deus abençoe, uma semana abençoada. Sobre toda a terra.